Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e a plenária que assiste essa sessão. Eu volto agora com um pouco mais de tempo, e ainda é curto para que a gente faça algumas reflexões nessa tribuna. Primeira questão agora, falando na questão do subsídio do prefeito. O que foi se colocado aqui que tem que aumentar o salário do prefeito para que a gente consiga despertar o interesse dos médicos para ficar atuando como profissional aqui no município de Francisco Beltrão. Eu acho que a questão está muito além disso. Eu acho que o que se precisa, e se essa casa, acredito que não vai tomar essa posição, mas se essa casa tomar essa posição de ter que aumentar o salário do prefeito para atribuir o interesse e a atenção da classe médica a ficar exercendo a função aqui em Francisco Beltrão, nós estamos abrindo uma precedência muito grande nesse país. Porque a mesma dificuldade que nós temos de atrair a classe médica para exercer a função médica aqui em Francisco Beltrão, todos os pequenos municípios de toda a Federação Brasileira têm esse mesmo problema. E aí, para nós atrair a classe médica aqui, vamos aumentar o salário do prefeito de Beltrão, vamos nós aqui fazer a mesma coisa, Carol vai ter que fazer, no Nordeste, esse é o caminho? Não é. O caminho, a curto prazo, o que se precisa ser feito? Algumas questões bem tranquilas. Primeiro, acredito que criar uma condição melhor de trabalho. Segundo, é trabalhar um plano de cargos e salários mais definido. E a terceira questão é puramente educacional. O que ocorre? Eu acho que as universidades, os médicos e todos os outros universitários de todas as áreas que se formam numa iniciativa privada, eu não tenho como condená-la de que saia com aquele espírito, perfil privatista de obter lucro e trabalhar somente visando a maior cifra. Eles estão numa universidade privada. O que ocorre é que as universidades públicas não estão desempenhando o seu verdadeiro papel, que é, além de ensinar, além de formar o profissional, também ela deveria ter essa função de criar o perfil e o espírito social. E é muito comum nesse país a gente ver um profissional que se forma na universidade pública e que saia vestindo o serviço público. Isso não é só na área médica. Eu acho que peca as universidades aí. E peca muito. Precisamos rever nesse país a verdadeira função das universidades públicas. As universidades públicas que envolvem dinheiro público, que tem investimento público, ela tem a obrigação de ter uma função educacional voltada com o perfil do serviço público. Na classe médica, senhores vereadores, senhor presidente, se a gente vê historicamente, são poucos os médicos aqui em Beltrão, eles vieram para cá com o serviço público para atender o serviço público. Mas depois que eles formam uma cartela de clientes, que eles já se tornam conhecidos e que buscam já se tornam mais popular no serviço público, aí eles já não acham mais vantagem, já passou, já perdeu o medo, já aprendeu, já adquiriu experiência. Aí ele sai do serviço público e vai para o privado. E aí a pergunta é: o que a sociedade brasileira ganha com aquele universitário que ela investiu muitos anos para que ele desse o retorno para a sociedade?
Então eu acho que é muito leviano. Nós aqui temos que aprovar nessa casa, e eu acho que não vai aprovar, um aumento do salário para justificar a permanência do médico. Nós precisamos trabalhar mais isso. Nós precisamos discutir, além dos, a curto prazo, as condições de trabalho, incentivo, cargos e salários, e as universidades precisam, nesse país, rever o seu papel principal, o seu principal papel de função educacional com perfil voltado ao serviço. O segundo tema, e eu ia refletir bem mais, mas eu tenho mais duas coisas que gostaria de falar. Aqui precisamos chamar a atenção da nossa sociedade também como um todo. Precisamos rever o papel. Eu já dizia nessa mesma tribuna que Barretos, numa dos seus livros, ele dizia que a sociedade é feita de povo e de plateia. Eu prefiro que a sociedade seja feita de povo. Povo que questione, que debata e que faça suas reivindicações, e não a plateia. Vivemos num momento tão próximo, o ano passado, que quando a população dizia que tinha que ficar o mesmo número de vereadores para não gerar custo para os cofres públicos. E aqui eu defendia e defendo ainda a representatividade. Quanto maior o número parlamentar, maior a discussão, maior o debate. Volto a frisar isso. Defendi a audiência pública e continuo defendendo a audiência pública para defender salário de prefeito, vereadores e secretários. A audiência pública, no meu análise, defina que vai ter um valor X ou não vai ter nada, mas tem que ser respeitado. Mas o que eu vejo, e aí eu não vi a pesquisa, mas há comentários, que a população se manifesta em favor da contratação de um show de Ivete Sangalo. Essa mesma população que gerava e que debatia que tinha que reduzir o número de vereadores para não lesar o cofre público, defende a contratação de um show de Ivete Sangalo, que eu não sei, a internet publica aí 3 de março, que o show mais caro era de Ivete Sangalo, 300, 400 mil, dizia no site lá do Google, lá pesquisando, isso no mês de março, abril, se me memória não me traz. Mas aí a pergunta é, onde é que está o questionamento do Barretos? E aí diz ontem que a sociedade é feita de circo e pão. E que o circo já foi dado. A Ivete Sangalo vem aí. E a população se manifesta onde? A imprensa, senhor presidente, senhores vereadores, publicou que a casa, esse parlamento votou favorável à contratação de 700 mil reais. O que foi feito, senhor presidente, senhores vereadores, naquela votação? E eu não tenho que justificar porque eu votei contrário. E mais o voto do Almir Calegari e o voto do Mauro Provo. Mas naquela votação não foi votado a contratação de Ivete Sangalo e Padre Reginaldo, não sei mais quem. O que foi determinado ali foi uma suplementação do superávit que deu em 2011 para 2012, que obrigatoriamente ela tem que estar incluída no orçamento desse ano. Eu dizia também na tribuna, ou no grande expediente, melhor dizendo, que esse valor poderia muito bem ser suplementado na saúde e na educação. Mas não foi. Votei contrário. A mensagem do projeto dizia que era para contratação, mas não se vota nessa casa mensagem de projeto. O que vota são os artigos.
mas eu não vi manifestação da população. E aí fica o questionamento. E fica a minha reflexão. Será que nós estamos coerentes no nosso debate, na nossa discussão? E eu sei, senhor presidente, mas eu peço humilde para me concluir, porque eu também não posso deixar nessa casa aqui de falar sobre a matéria do Fantástico. Eu sei que eu tenho poucos minutos aqui para mim. Eu dou mais 3 minutos, vereador. O que se tem nessa discussão? O que se tem hoje, falando em todas as redes sociais, de ontem à noite e hoje vai se estender por mais alguns dias. Eu lamento profundamente com essa questão. Lamento porque coloca em desconfiança todo o concurso público nesse país, coloca em dúvida. Eu lamento porque envolva a empresa de Francisco Beltrão. Eu lamento porque se tem alguém que vende gabarito é porque tem alguém que compra. E eu lamento também por essa questão. Mas tem uma preocupação. Fica duvidosos todos aqueles que prestaram concurso público agora, independente se for por essa empresa, DP, não sei o que, do Rio Grande do Sul, não sei aonde, mas todas as pessoas que prestaram concurso e que estudaram e que não tiveram favorecimento perante a opinião pública do conservadorismo, está em dúvida também a capacidade moral, intelectual e de